Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral de Educação. O ano 2014 foi marcado pelo lançamento e divulgação junto das escolas de uma série de referenciais de educação para cada uma das áreas de educação para a cidadania. Um deles foi precisamente o referencial de educação para os média, um documento de trabalho disponível para consulta na respectiva área do site da DGE. O referencial de educação para os média teve como autores Sara Pereira e Manuel Pinto, professores do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, instituição com comprovado trabalho e investigação nesta área. Foi também autor Eduardo Madureira Lopes, coordenador do projeto público na escola. Temos hoje connosco os professores Sara Pereira e Manuel Pinto, que nos falarão um pouco da importância desta área no contexto da sociedade atual, dos objetivos e da estrutura deste referencial. A educação para os média pode ser vista como um processo pedagógico que procura dotar os cidadãos de capacidades que lhes permitam participar de forma crítica e interventiva em toda a dinâmica comunicacional dos nossos dias e em cada uma das suas vertentes. Visa aproveitar os recursos e oportunidades que os meios e redes de comunicação facultam para enriquecer o desenvolvimento pessoal e social, de modo que cada pessoa possa conviver, aprender e trabalhar com mais qualidade. A importância da educação para os média nas escolas advém do facto de crianças e jovens se constituírem de forma cada vez mais intensa como consumidores e produtores de média, importando, então, dotá-los de conhecimentos e capacidades que os habilitem a um consumo e a um conhecimento mais informados, sobretudo tendo em conta a crescente complexidade desses meios e dos contextos em que surgem e se desenvolvem os média. A perspectiva a adotar nas escolas para a abordagem e implementação da educação para os média poderá beneficiar de uma metodologia diversificada, dada a entender-se como uma temática transversal e transdisciplinar da educação para a cidadania. Assim, este documento constitui-se como referência para a implementação da educação para os média em meio escolar e pré-escolar, podendo ser utilizado em contextos diferentes, mediante adaptações do seu todo ou em parte, nomeadamente da dimensão transversal para a educação da cidadania, em contexto de ensino e aprendizagem de qualquer disciplina ou área disciplinar, quer no primeiro, segundo ou terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário, mas também no quadro da educação pré-escolar, tendo em conta as orientações curriculares para a educação pré-escolar em vigor, quer da oferta de componentes curriculares complementares no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, desde criadas pela escola em função da gestão do crédito horário, da oferta complementar do primeiro ciclo do ensino básico, também nos termos previstos no Decreto-Lei, e, por fim, do desenvolvimento de projetos e atividades que tenham como objetivo contribuir para a formação pessoal e social dos alunos em articulação com o projeto educativo do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada, Manuel. Bem-vindos. Todos nós hoje vivemos mergulhados em contextos de comunicação e de média. De facto, vivemos povoados e no meio do povoamento de ecrãs que ocupam de uma forma mais intensa ou menos intensa os nossos cotidianos. Os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos amigos, os filhos dos nossos amigos, todos nós fazemos esta experiência de uma comunicação mediada, seja através dos média clássicos, a rádio, a televisão, o cinema, a imprensa, seja através dos novos média e, em particular, das redes sociais. É evidente que esta realidade, que parece natural e que está naturalizada na nossa vida, levanta um conjunto de dificuldades, de oportunidades, de riscos, que importa sermos capazes de compreender, em primeiro lugar, e de lidar com eles, em segundo lugar. Mesmo aqueles ditos nativos digitais, os nossos alunos, porventura, que nasceram já num quadro de desenvolvimento das novas tecnologias digitais, ao contrário do que possa parecer, precisam também de referenciais para circularem de uma forma significativa e tirarem partido dos novos recursos que estão hoje ao dispor de cada vez mais pessoas. Apesar disso, nós sabemos bem que há grandes desigualdades
digamos, no acesso e no uso, nas capacidades de uso da informação. Ora, é um pouco neste quadro que nós devemos pensar aquilo que era dito na introdução a este webinar, nomeadamente o desenvolvimento de competências para sermos pessoas que vivem de uma forma significativa a experiência dos meios de comunicação e, ao mesmo tempo, sermos capazes de ser atores criativos, críticos, no quadro desses mesmos meios e tirando partido deles. É um pouco em resposta a estes desafios que surge um movimento que já vem bastante de trás, nós podíamos filiá-lo em Freinet, no movimento da Escola Nova, etc., que procura não só incorporar esta nova realidade da comunicação no contexto escolar, mas fazer dela um assunto de reflexão, de estudo e de desenvolvimento pessoal e social. A esse movimento tem-se vindo a dar o nome de Educação para os Média, embora muitas vezes este conceito apareça com designações um pouco diferentes, mas o espírito é este, é fazer de nós cidadãos esclarecidos, críticos e criativos face ao uso dos meios de comunicação social. Um pouco para dar este quadro de experiência e de memória, eu passava a palavra à minha colega Sara Pereira. A este nível, há várias instituições internacionais e europeias que têm procurado colocar na agenda política e pública esta área de estudo, esta área de intervenção. Uma dessas instituições é a Unesco, que tem publicado importantes documentos e materiais que mostram a importância de hoje trabalharmos a educação para os média nos vários contextos, um deles o contexto escolar. Há uma declaração já de 1982, chamada de Declaração de Grunewald, da Unesco, que apesar de ter sido publicada num ambiente completamente diferente do de hoje, que é um ambiente hoje dominado mais pelo digital, que já naquela altura falava da importância de não fecharmos os olhos a esta realidade, que é a nossa realidade social e cultural, e, portanto, de a considerar e de a debater com os públicos, desde os mais novos aos mais crescidos. Outra instituição que tem tido também um papel importante, e aqui um papel muito importante ao nível da formação de professores, é o Conselho da Europa, que tem feito formação de formadores e que tem ligado esta área da educação para os média à cidadania e aos direitos humanos. Sendo que, por exemplo, David Buckingham, um autor reconhecido inglês, considera que a educação para os média é um direito humano fundamental. É hoje um direito humano fundamental. Também a União Europeia, através da Comissão Europeia, tem produzido vários documentos que têm ajudado os Estados-membros a promover nos respectivos países esta área e tem ajudado também a torná-la mais conhecida e mais reconhecida pelas várias pessoas que podem trabalhar no sentido de desenvolver este espírito mais crítico, mais seletivo, mais informado relativamente aos média. E ao nível da Comissão Europeia há uma declaração que talvez possa ser destacada, que é a diretiva publicada em 2007, que foi um passo importante para transformar esta área numa área de grande relevo político, porque no fundo obriga que todos os Estados, de 3 em 3 anos, remetam à Comissão Europeia aquilo que estão a fazer em termos de promoção da educação para os média das suas populações. E, portanto, há muitos outros documentos que têm mostrado a importância de não descurarmos o papel que os média têm no nosso desenvolvimento pessoal, social e cultural. Mas também a nível do contexto nacional tem havido vários avanços, embora um estudo desenvolvido em 2011 na Universidade do Minho por encomenda da Entidade Reguladora para a Comunicação Social mostre que é uma área muito fragmentária e, portanto, que há aqui sucessivos avanços e retrocessos.
Mas, de facto, nesse estudo mostra-se que é uma área em que tem havido projetos já significativos no âmbito da escola e um dado importante desse estudo é a emergência das bibliotecas, e nomeadamente as bibliotecas escolares, como atores fundamentais da promoção desta área de intervenção. Um outro documento que valerá a pena referir ao nível nacional é a recomendação sobre a educação para a literacia mediática, uma recomendação de 2011 do Conselho Nacional de Educação, dirigida ao Governo e à Assembleia da República, em que faz todo um enquadramento da importância de se pensar a integração curricular desta área. Não será propriamente criar uma nova disciplina, mas torná-la uma área transversal às várias áreas disciplinares. E é nesse sentido também que surge, então, o referencial de educação para os médios do pré-escolar ao ensino básico, promovido pela Direção-Geral de Educação e, portanto, publicado em 2014, neste sentido de como é que, então, podemos curricularmente trabalhar esta área. Já aqui falamos do conceito, por uma ou duas vezes do conceito de educação ou de literacia para os média. Talvez valha a pena acentuar as dimensões que este conceito envolve, porque muitas vezes nós pensamos nele a partir apenas do acesso ao meio, do acesso à tecnologia, e na verdade há aqui outras áreas que importa considerar quando nós falamos de educação de literacia para os média, nomeadamente para além do acesso, que é claro uma dimensão básica, é também a dimensão da análise e da compreensão crítica das mensagens, dos conteúdos, do contexto em que esses conteúdos e essas mensagens são produzidas, saber avaliar essa informação, saber comparar, saber fazer juízos de valor acerca daquilo que é transmitido, e também uma área fundamental, desde sempre o foi quando falámos em educação para os média, mas talvez tenha tornado mais pertinente nos ambientes digitais, porque nos dão mais facilidade de acesso à criação e à produção e, portanto, à nossa participação, não apenas como consumidores de todos estes conteúdos, de todas estas mensagens e e-mails, mas também como produtores de mensagens. O modo como produzimos, os padrões éticos que devemos seguir nesta produção. E, portanto, isto para enquadrar, então, o conceito de literacia mediática, ou de literacia para os média, que está nos vários documentos da Comissão Europeia e, portanto, que acentua, então, estas 4 áreas fundamentais. E considerado este enquadramento, passo a palavra ao Manuel Pinto para nos falar um pouco do referencial, de forma como ele nasceu e de como ele está organizado. Na verdade, foi um grande desafio conceber e realizar este referencial porque há, digamos, uma diversidade enorme de matérias, há uma problemática que decorre dos níveis diferentes de educação e ensino que estão aqui em causa e, por outro lado, há uma diversidade enorme de realidades em torno aquilo que nós podíamos chamar um ecossistema mediático. A nossa primeira questão foi começar pelo princípio, como é normal. E começar pelo princípio aqui é ter a consciência de que aquilo que funda a sociedade e as relações humanas é a comunicação. É a capacidade de comunicar significativamente uns com os outros e que implica também um dom que não é apenas natural, precisa de ser desenvolvido, que é a capacidade de escutar o outro, de estar atento ao outro, de compreender o outro, de o ouvir. E, portanto, nós começamos justamente por propor que este itinerário que o referencial enuncia e propõe começasse por distinguir e aprofundar estes 2 conceitos de comunicação e informação, tratados a níveis, digamos assim, progressivos de complexidade, começando pela experiência que qualquer criança pequena, obviamente, já vive na interação com outros colegas e com os adultos significativos. Mas, a partir daí, nós abrimos o horizonte e procuramos olhar para aquilo
que está nos ecrãs, tomando, digamos assim, esta noção de ecrã no sentido amplo, e que nos leva a focar os textos, os géneros, digamos assim, a linguagem, as várias linguagens, a imagem, a palavra, etc. Mas ir além do texto, ir aquém do texto. Ir para lá do texto e do ecrã no sentido de olhar para quem produz os conteúdos, para instituições que estão por detrás de quem produz os conteúdos, para as políticas, os valores, as normas da sociedade, digamos assim, que de alguma forma definem, digamos assim, referenciais também para aquilo que nós vemos, ouvimos e lemos. E, por outro lado, do lado de cá, do lado ajusante dos ecrãs, tudo o que se passa do ponto de vista da recepção, da audiência, do fenómeno de adesão, de apropriação, de atribuição de sentido às mensagens e que define problemáticas importantes e que, nomeadamente, no que diz respeito às gerações mais jovens, passam, por exemplo, por fenómenos como grupos de afinidade, como fãs, como, digamos assim, fenómenos de adesão, de manifestação, de performance, etc. E, portanto, isso leva-nos também a considerar, por exemplo, todas as funções que os média ocupam no cotidiano das pessoas, o entretenimento, a informação, a propaganda, etc. E por isso é que, digamos, os conteúdos passam por temáticas como a publicidade, a atualidade, como é que, por exemplo, nós podemos compreender o mundo em que vivemos através dos modos de o dizer em cada dia e através das várias linguagens que nós hoje temos ao nosso dispor. E sem esquecer as questões éticas associadas à comunicação no espaço público. O direito à liberdade e à responsabilidade, não é? A aprendizagem do que significa publicar hoje, num contexto em que qualquer um pode vir a ter acesso à palavra no espaço público e que, portanto, vive de alguma forma aquilo que era uma espécie de monopólio dos profissionais destes ofícios e que hoje é, de alguma forma, uma aprendizagem que deve ser também socializada, digamos assim, e aprendida desde muito cedo. E, finalmente, colocamos uma temática que nos parece também muito relevante, que é nós, perante os média, as nossas responsabilidades, os nossos direitos, as formas de ação e a nossa própria produção, digamos, a nossa capacidade de comunicar com os outros, partilhar com outros as coisas importantes que descobrimos, etc. E, portanto, é um pouco este itinerário que o referencial nos propõe, deixando, digamos, estas grandes áreas como desafios que depois aparecem desdobrados em objetivos, em tipos de atividades e que poderá vir a ser complementado no futuro com programas. Simplesmente estes programas não podem ser receitas, tal como o referencial não é, de receitas de ação, digamos, a seguir de uma forma, digamos assim, muito rígida. Devem ser antes, digamos, propostas que podem ser reelaboradas conforme os contextos, conforme os grupos, conforme as áreas disciplinares, mas quanto aos modos de aplicação, quanto, digamos assim, às formas de trabalhar este referencial na prática pedagógica, a Sara talvez pudesse continuar um pouco com esta reflexão e até introduzir já alguns exemplos, digamos, de como se pode fazer. Nós gostávamos também de vos deixar algumas sugestões, apenas como, digamos assim, pistas, não é? Que podem depois ser recriadas e enriquecidas e alargadas. Trouxemos então alguns exemplos de aplicação do referencial, seguindo ou selecionando algumas daqueles temas que aparecem naquela listagem dos 12 e procurando aqui também situar no nível de escolaridade. Isto porque há aqui alguma gradualidade entre o pré-escolar e o ensino secundário que procuramos ter em atenção, em função, claro, das idades e dos níveis de desenvolvimento
das crianças e dos jovens. E, portanto, para um primeiro exemplo de como é que nós poderíamos abordar este referencial, por exemplo, no pré-escolar e no primeiro ciclo, escolhemos este fenómeno que nos tem sido dado a conhecer também pelos média, que está na televisão, que é o fenómeno violeta. Nas últimas semanas vimos várias reportagens sobre esta série televisiva que passou a ser emitida há pouco tempo também na televisão generalista. E onde é que nós poderíamos então, no referencial, enquadrar, por exemplo, a abordagem desta temática? No pré-escolar e no primeiro ciclo. Por exemplo, no entretenimento e no espetáculo, mas também nas audiências, nos públicos e consumos de média. É um fenómeno que está muito presente nas conversas das crianças. Provavelmente o próprio material escolar acaba por estar em cima da mesa, sem muitas vezes nos questionarmos sobre o que é que está ligado, que campanhas de marketing é que estão ligadas a este fenómeno, e é importante começar a desenvolver algum espírito crítico das crianças relativamente àquilo que se está a passar. Mesmo relativamente aos espetáculos ao vivo que começaram a surgir, portanto, conversar com as crianças sobre estas práticas, porque é que elas gostam de ver, com o que é que elas se identificam nesta série. Portanto, fazer aqui alguma leitura crítica no visionamento desta série. Não é preciso visioná-la, se tivermos essa oportunidade, tanto melhor, mas, na verdade, nós podemos trabalhá-la a partir das crianças que estão à nossa frente, que estão ao nosso lado, que estão na nossa sala de jardim de infância ou na sala de primeiro ciclo. E, portanto, no sentido de começarmos a ter este olhar mais crítico relativamente a este tipo de séries. Uma outra área em que se podem desenvolver imensas atividades e que é fundamental na formação hoje dos nossos alunos e de nós próprios, não é, como profissionais, é o que tem a ver com a procura e a validação da informação. Como é evidente, a internet e os motores de pesquisa, e em particular o Google, abrem-nos hoje possibilidades enormes de procura, de gestão da informação, mas é óbvio que nós hoje precisamos de estar dotados de ferramentas e de critérios de validação daquilo que encontramos quando pesquisamos. E desse ponto de vista, torna-se importante que, desde o início, nós tenhamos a noção de que aquilo que nós encontramos responde muitas vezes a lógicas que não são necessariamente as nossas próprias lógicas. E, por outro lado, há também, digamos assim, a experiência de algoritmos de busca e de seleção e de hierarquização da informação que, digamos assim, cujo conhecimento é importante para nós percebermos que aquilo que nos aparece hierarquizado muitas vezes não tem a ver necessariamente com a importância da informação que nós procuramos, mas com a memória que o próprio motor de pesquisa guarda dos nossos interesses. Enfim, isto só apenas para exemplificar como é que hoje o ato de procurar a informação e depois de trabalhar sobre ela é um ato que precisa de ser, digamos, esclarecido e estar devidamente habilitado do ponto de vista da formação. Portanto, é um outro terreno que pode ser trabalhado desde níveis muito elementares da educação básica até formas mais avançadas ao nível do secundário. Um outro exemplo seria ligado às questões da atualidade. Podíamos ligar isto com o segundo tema proposto, com compreender o mundo atual, e aqui seria transversal entre o pré-escolar e o ensino secundário, que é levarmos para a nossa sala de aula questões ligadas àquilo que se passa no mundo. O que é que se passa no mundo? Portanto, levar as crianças e os jovens a ter uma consciência maior dos acontecimentos do mundo em que vivem, desde o mundo mais próximo ao mundo mais distante. Questões ligadas à economia, à política, à vida em sociedade, e que possam ser debatidas para irmos formando cidadãos mais reflexivos relativamente ao mundo em que vivem, mas também, a partir desse prisma, cidadãos também mais participativos. E, portanto, levar a atualidade para a sala de aula pode ser
uma forma de a escola educar para o mundo, educar para a vida, mas nós também podemos ligar esta atualidade àquilo que é o nosso programa de algumas áreas disciplinares. As questões ligadas à geografia, à história, ao inglês, ao português. Há tantos acontecimentos no dia-a-dia que os média nos trazem e que podem ser levados para exemplificar e para analisarmos através daquilo que é o programa que os professores têm que cumprir nas disciplinas que lecionam. O último exemplo que quisemos trazer para aqui tem a ver com um género muito usado por professores, nomeadamente, que é o documentário. Normalmente nós utilizamos o documentário como uma ilustração para um conteúdo determinado que nós queremos abordar. O nosso desafio aqui é, digamos assim, fazer obviamente esse trabalho, que é importante para, digamos assim, motivar ou para ilustrar, digamos, um determinado conteúdo, mas olhar para o facto de a linguagem do documentário ser uma linguagem e ser um produto claramente construído por alguém, não é, que tinha determinado tipo de objetivos ao, digamos, recolher as imagens, ao construir a narrativa, ao editar, digamos, esse produto videográfico. Eu costumo sempre dar o exemplo de um documentário sobre os pássaros de uma determinada região do mundo ou sobre a floresta de uma determinada região do mundo. Quando, digamos assim, as filmagens ocorrem, como é evidente, nós, se fôssemos lá procurar viver e encontrar essas experiências, raramente encontraríamos aquilo que vemos no documentário. O documentário é um resultado de um longo trabalho de recolha de imagens e de sons, confeccionado através do corte e da costura para produzir eventualmente 10 ou 15 minutos altamente significativos, muitas vezes já marcados por um guião e por uma narrativa, mas que resulta de facto de um trabalho construído a posteriori. E, portanto, esta lógica de ver como é que os produtos mediáticos são construídos com determinados objetivos, de acordo com determinados interesses, com determinadas lógicas, pode ser uma forma importante de não só dar conteúdos de determinadas matérias, mas ver como é que os média constroem a realidade quando, digamos assim, produzem determinado tipo de conteúdos. E para terminar, deixaríamos exemplos de recursos que podem ajudar também a pôr em prática este referencial. O primeiro exemplo seria deste conjunto de 3 booklets produzidos na Universidade de Minho, um sobre a televisão, outro sobre os videojogos, outro sobre a internet e as redes sociais, que estão disponíveis para download gratuito e que podem ser usados com as crianças e até com as famílias, no sentido de ajudar a mediar a relação com os meios de comunicação. Um outro exemplo de recurso são 2 agendas de atividades que podem ser muito bem ligadas àquilo que são os referenciais, aqueles temas do referencial, e, portanto, são 2 agendas que abarcam os vários meios de comunicação, desde os mais tradicionais aos novos meios, e que podem inspirar muitas outras atividades. Um outro não é portuguesa, vem dos Estados Unidos da América. Consideramos que é um excelente portal de recursos para quem quer trabalhar estas áreas, muito bem fundamentado, com um conjunto de fichas a ajudar a trabalhar várias áreas, desde as questões da privacidade e da segurança, à segurança na internet, também à literacia para a informação e ao ciberbullying também. Portanto, há aqui um conjunto é um portal que tem que ser muito explorado, há aqui muito a descobrir e, portanto, deixamos também esta sugestão para ajudar a pôr em prática o referencial. E um último é precisamente da Unesco, um kit para professores, para pais e para profissionais dos média, e um outro, este sim está traduzido para português, que é o currículo para a formação de professores, e onde encontrarão também, para além de vários quadros teóricos, também metodologias e exemplos práticos de atividades que podem ajudar a tornar esta área da educação para os média uma realidade nos contextos da escola.
Terminaríamos dizendo apenas que o mundo dos média é um mundo de descobertas, de oportunidades e também de riscos e de situações problemáticas, pelo que nós poderíamos dizer que o desenvolvimento deste trabalho de educação para os média pode ter dois grandes objetivos que são complementares entre si. Por um lado, proteger e, de alguma forma, prevenir relativamente a riscos e, por outro lado, promover, capacitar as pessoas no sentido de serem capazes de tirar partido dos conteúdos, dos recursos e, por outro lado, também desenvolverem as suas competências comunicativas relativamente a si próprios e aos seus semelhantes. Eu agradeço à Sara e agradeço ao Manuel esta excelente ilustração do que é não só o referencial de educação para os média, mas daquilo que pode, e atrevo-me a dizer, deve ser o trabalho das escolas neste âmbito, porque é de facto uma necessidade. Muito obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.